Olá, estamos prontos para começar um novo assunto então na disciplina, e o que nós vamos tratar agora é transições de fase. Esse assunto é um pouco vasto, então o que a gente vai ver aqui é apenas arranhar o tema, e vamos tratar apenas das transições mais comuns, que a gente está acostumado no cotidiano, que são as transições de fase de primeira ordem ou as transições descontínuas. Os tópicos que nós vamos tratar nesse assunto de transições de fase são os seguintes: eu vou começar dando as definições, falando do que é um diagrama de fase, que é importante para caracterizar essas transições, a energia livre de Gibbs, que tem um papel primordial nesse assunto. Se você ainda tem dúvidas, eu recomendo que volte para o vídeo anterior de potenciais termodinâmicos, para poder lembrar o que é a energia livre de Gibbs. E depois nós vamos concentrar um pouco mais na água, tratando do diagrama de fase da água, a equação de Clausius-Clapeyron e o cálculo da pressão de vapor da água. Eu preciso definir o que é uma fase. Então, para a gente, uma fase vai ser as diferentes formas em que uma substância se apresenta. É muito comum a gente tratar mudança de fase como as mudanças de estado, porque essa da água talvez seja o exemplo mais comum ou mais cotidiano. A gente tem água líquida, tem água sólida, que seria o gelo, e tem o vapor d'água que a gente não enxerga nessa foto, ele é transparente. As nuvens são basicamente água líquida em suspensão, até mesmo sólida, com os pedacinhos ou os floquinhos de neve. E a mudança de fase é exatamente uma mudança na propriedade dessa substância de estudo, mediante uma pequena mudança no ambiente, alguns parâmetros externos. Não necessariamente é só a temperatura, pode ser uma mudança de fase de pressão, ou de campo magnético, campo elétrico. A fase deve ser caracterizada por um parâmetro intensivo, ou seja, um parâmetro que dependa das propriedades do material e não de uma característica extensiva que seria, por exemplo, massa ou tamanho. Tá? Não é isso que vai caracterizar a fase. No caso da água, o parâmetro que caracteriza as nossas mudanças de fase é exatamente a densidade, que é, para a gente aqui, o inverso do volume. É a massa sobre o volume, a gente considera em termos das grandezas termodinâmicas. Eu vou frequentemente associar a densidade com o inverso do volume. Essas mudanças de densidade são, nesse caso, são mudanças descontínuas, ou seja, a água não muda a sua densidade continuamente do líquido para o sólido. Mas é uma fase líquida, tem uma dada temperatura, um pouquinho menor depois chega numa fase sólida com uma densidade diferente. Esse não é o único tipo de transição de fase que ocorre, mas vai ser o que a gente vai concentrar a nossa atenção nessa disciplina. Nesse caso é bastante claro, em que a gente estuda as mudanças de estado de sólido, líquido e gasoso, que essa mudança deva depender da interação entre as partículas. Por exemplo, do gás praticamente não existe, a gente pode usar modelo de gás ideal, mas o modelo de sólido ideal inclui as interações entre as partículas, né? Por exemplo, como molinhas ou o que seja, a de líquido um pouco mais complicada, com algo no meio, mas é fundamental que haja interação entre as partículas. É por essa razão que um gás ideal, o modelo de gás ideal, não serve para estudar a transição de fase, porque o modelo de gás ideal só existe a fase gasosa. A ferramenta principal para expressar essas diferentes fases que uma substância pode apresentar é o que nós chamamos de diagrama de fases. Aqui eu vou mostrar um diagrama simples, por acaso é o da água, já que é uma substância tão comum. Então aqui o que acontece é, para essas condições de pressão e temperatura, guarde bem que essas são as grandezas nossas que nós vamos ficar interessados. Para uma dada pressão, por exemplo, 1 atm, e uma temperatura abaixo de zero, a água está no estado sólido. Se você aumenta a temperatura, ela passa para o líquido, por exemplo, a 1 atmosfera, essa passagem de sólido para líquido ocorre a zero, e de líquido para gás ocorre, no caso da ebulição, a 100 graus Celsius, como indica aqui no gráfico. Essa mudança, a temperatura em que essas transições ocorrem, depende da pressão, como a gente pode ver no gráfico. Aumentando a pressão,
solidifica aqui no caso antes, uma temperatura menor, e vai se tornar vapor numa temperatura maior. Até que existe uma fase que a gente chama, um ponto em particular, que é o ponto triplo, aonde você tem sólido, líquido e gás coexistindo. Essas linhas aqui são as linhas de coexistência. Para esse valor de pressão e temperatura, por exemplo, uma atmosfera e 100 graus Celsius, você pode ter coexistência de líquido e gás. Enquanto a água está fervendo, você tem as bolhas de gás dentro do líquido, por exemplo. Então você pode ter os dois estados. Com a temperatura um pouco maior, toda a água líquida deve se transformar em gás. E um pouco menor, deve se transformar em líquido. O mesmo vale para o sólido. No caso do ponto triplo, é possível você ter sólido, líquido e gás ao mesmo tempo. Essa condição é uma condição de pressão bem baixa, você vê, 0,06 atmosferas, e com a temperatura bem perto do 0 Celsius. Tá? O ponto triplo, inclusive, por essa característica, ele é usado para determinar agora onde está a escala Kelvin. A definição para essas pressões mais baixas, é possível que a água passe direto do estado sólido para o gasoso. Aqui seria coexistência e aqui é o fenômeno de sublimação. Algumas substâncias têm diagramas parecidos, outras um pouco diferentes. Por exemplo, essa de sólido com gasoso, a naftalina é o exemplo mais comum, que você deixa aquela bolinha no armário e de repente ela desaparece, sem que nenhum rato ou barata tenha comido. Na verdade, ela evapora, ela passa do sólido para o gasoso diretamente. Outro ponto de interesse é esse ponto crítico, que está localizado no final de uma linha de coexistência. O que acontece aqui? Aqui é linha de coexistência entre líquido e gás, ou seja, aqui a densidade é do gás e aqui a densidade é do líquido. Como eu disse, essa é uma transição descontínua, ou seja, é muito fácil caracterizar a fase gás da fase líquida, porque as densidades são diferentes e não mudam continuamente. Acima do ponto crítico, a linha termina porque você pode mudar continuamente, seria mudar continuamente a densidade, sem poder caracterizar então uma fronteira bem definida entre o líquido e o gás, e a gente costuma dizer que isso, a água nesse momento é um fluido, tá? Não é gás ou líquido, porque está difícil você distinguir pelas densidades, já que ela varia infinitesimalmente ou continuamente, ao passo que aqui é descontínuo. É bem claro quando passa dessa fase para o lado de cá, as densidades são consideravelmente diferentes. Essa transição do ponto crítico é um outro tipo de transição, ou seja, onde tem diferenças de densidades aqui e aqui não tem. Tá? Isso também é uma outra transição que é chamado comumente de uma transição de segunda ordem. A gente vai ver a razão mais a seguir, mas essa terminologia hoje já está caindo, tá? Porque existem transições que são contínuas e não necessariamente são de segunda ordem, mas a gente vai ver isso mais adiante. Então isso é sobre o diagrama de fase, que é uma ferramenta importante para a gente. Você nota que o diagrama de fase é um diagrama PT. Mais uma vez, essas são as grandezas que a gente consegue controlar para fazer o estudo de transições de fase. Então, cada fase é caracterizado, ou seja, é uma função de T e P, da temperatura e pressão, e o potencial que determina ou que depende de T e P é a energia livre de Gibbs, que é U menos TS mais PV. Tá? Então, essa função é que vai ser importante para caracterizar uma fase. Isso significa que fases diferentes, tipo sólido, líquido e gasoso, vão ter, né, para mesma pressão e temperatura, terão Gs diferentes, terão energias livres diferentes. Do que essa energia livre depende? Por exemplo, depende da energia interna, ou seja, se os átomos que compõem a substância têm interação ou não, átomos ou moléculas. Depende da entropia da substância, ou seja, depende do arranjo que essas partículas estão feitas. Depende da densidade, depende do volume que essa substância apresenta em cada um dos seus estados. Então essas características todas fazem com que eu tenha 3 energias livres de Gibbs
para os 3 estados, a gente já pensando nesse último diagrama que a gente viu. Como a gente viu anteriormente, o G é mínimo no equilíbrio. Só para lembrar, o G é U menos TS mais PV. Se você pegar a diferencial de G, isso dá DU menos TDS menos SDT mais PDV mais VDP. Em condições de T e P constantes, essas derivadas somem. E aí o DU mais PDV, que a gente sabe é o calor envolvido no processo, o calor menos TDS. E aqui, o que a gente pode dizer? Se não há produção de entropia num processo em que o G está variando, o que você deve ter é o Q igual ao TDS. Mas se houver, em geral, esse DS é maior do que o Q sobre T. Ou seja, essa função aqui vai ser negativa. O dG vai ser menor ou igual a zero. Se a variação de G é menor ou igual a zero, significa que ela vai caindo até chegar no equilíbrio, aonde essa variação é zero, tá? Ou seja, é um ponto de mínimo. E aqui fica claro, em G, o que é que dá origem a uma mudança de fase. Se a gente lembrar do outro potencial, que é a entalpia, que é a energia necessária para você criar uma substância e abrir espaço para ela num ambiente de pressão constante, o U mais PV, o G pode ser expresso como UH menos TS. Se eu fizer o DG igual a DH, aí eu faço aqui a diferencial. O DG é DH menos TDS menos SDT. Mas na condição de T constante, fica DH menos TDS. O que significa isso? Você quer minimizar o G, você quer que esse DG seja o menor possível para ele para chegar rápido ao mínimo. Como é que a gente pode fazer isso daí? Ou você diminui o H, diminui a energia, a entalpia do sistema, ou você aumenta a entropia, né? Você pode fazer esse cara pequeno, diminuindo esse ou aumentando esse, que aí esse termo fica mais negativo, tá? Só que H e S a gente já viu, eles andam sempre na mesma direção. Se você diminui H, você diminui S. Então existe uma competição. Qual dos dois é melhor? Diminuir o H ou aumentar o S? Aí quem decide isso é a temperatura, é o peso que está aqui na frente. Para temperaturas baixas, é melhor que você diminua o H. Para temperaturas altas, é melhor que você aumente a entropia. Por isso que em temperaturas altas a gente tem sistemas com entropia alta, como gás. Temperatura baixa, a gente tem sistemas com energia interna ou com entalpia e com densidades menores, que são os sólidos. Então é essa guerra aqui, e o T é o parâmetro que vai decidir para que lado eu vou. Ou para o lado de minimizar a energia, ou para o lado de aumentar a entropia. O exemplo que a gente vai tratar nesse vídeo é o carbono, né, que é das substâncias mais desejadas e mais badaladas da atualidade, com os grafenos e seus derivados. Mas o carbono já é interessante porque ele apresenta assim, duas formas que têm características totalmente diferentes, se não opostas. Por exemplo, o diamante é transparente, é duro, é caro, e você tem o grafite, que é opaco, né? Esse é isolante, esse é condutor, esse brilha, esse é opaco, né? Transparente e opaco, esse conduz eletricidade, esse não. Então tem propriedades que são muito diferentes. E essas propriedades são todas devidas ao arranjo atômico. Então, por exemplo, essa aqui seria a célula do diamante, que parece um cubo com alguns átomos lá dentro, e o do grafite, que são folhas hexagonais de carbono com uma fraca interação entre essa folha e essa folha aqui. Uma folha dessa, né, bidimensional, seria o grafeno. Então você vê que o arranjo dos átomos não é que determina todas as propriedades físicas desse material. E esse arranjo dos átomos depende da interação entre eles. E depende da interação entre eles, vai dar valores diferentes de energia por causa das ligações, de entropia por causa do arranjo. Por exemplo, esse arranjo aqui é muito mais compacto do que esse. Então tem menos
liberdade para se movimentar as partículas no diamante que no grafite. Então a entropia aqui você pode esperar que seja menor do que a do carbono. Além disso, o carbono, sendo condutor, tem elétrons livres. Esses elétrons também contribuem para a entropia, já que eles estão mais soltos do que pura e simplesmente os átomos de carbono presos na rede cristalina. Tá? Então a entropia do diamante é menor do que a entropia do grafite. As energias podem ser maiores ou mais negativas, porque são mais atrativos, mais compactos. As densidades são bem diferentes. Esse é duro e esse é macio, porque esse é muito compacto, é bastante denso, esse é menos denso, porque tem espaço entre as folhas, por exemplo. Então a gente vê que essa interação determina as propriedades e isso tem a ver com termodinâmica. Vamos analisar então do ponto de vista de termodinâmica por que existe grafite e diamante, né? E por que um se transforma no outro, porque a gente vê essas duas formas. Para descobrir quem é mais estável, grafite ou diamante, o que a gente tem que ver é quem tem a menor energia livre de Gibbs. Afinal, esse é o critério de estabilidade. A energia livre de Gibbs deve ser um mínimo. A menor de todas, a menor de todos os mínimos, né, é que deve ser a configuração mais estável. Então vamos ver essa aplicação para a energia livre de Gibbs, né, para o carbono. A energia, então, como a gente viu, é o H menos TS. Como é que a gente calcula a diferença de energia livre entre essas duas formas, a diamante e o grafite? Então isso é uma transição de fase, igual a da água. As duas são sólidas, mas eu estou considerando aqui duas fases diferentes, porque elas têm densidades diferentes, características bastante diferentes uma da outra. Então a variação da energia, a diferença da energia livre de Gibbs entre os dois, é a variação da entalpia menos o T ΔS. Isso aqui a gente encontra, é fácil você dar uma googada e achar uma tabela de entalpia. A entalpia de formação para substâncias simples, ela é definida como zero naquela situação padrão de temperatura 298 Kelvin em uma atmosfera. Então, por exemplo, como a mais estável é do grafite, a entalpia de formação do grafite, do carbono no forma grafite, aqui vai ser considerada zero. E a entalpia do diamante vai ter algum valor, que eu procurei lá, é esse valor aqui, 1,897 kJ por mol. Tá? Então é preciso alguma energia para se formar diamantes ao invés de grafite. As entropias também são tabeladas, e as entropias, a do grafite é 5.740 joule por Kelvin por mol, e a do diamante 2,37. Como a gente esperava, a entropia do grafite é por volta de 2 vezes maior, um pouco mais do que a entropia do diamante, por essas razões que eu coloquei, tanto pela compactação, pela liberdade, como também pelos elétrons livres que tem no carbono. Então o que eu devo fazer agora? Agora eu devo fazer essa conta aqui, entre o grafite e o diamante, para descobrir quem é que tem menor. Tá? Em 298, que é o valor que a gente costuma achar nas tabelas, a variação da energia livre de Gibbs, né, entre o grafite e o diamante é menos 2,9 kJ por mol. Como isso é grafite menos diamante, então esse valor é negativo, significa que o grafite tem uma energia livre menor do que a do diamante por 2,9 kJ. Para se ter uma ideia, esse valor é pequeno comparado com as diferenças de energia livres em outras substâncias de diferentes formas. Tá? Então aqui eu consegui mostrar, através do cálculo da variação ou cálculo da energia livre, da diferença de energia livre entre grafite e carbono, que o grafite deve ser mais estável que o carbono. Mas vamos ver como isso depende da temperatura e pressão. Se a gente pegar o DG, como a gente já viu no vídeo passado, que é menos SDT mais VDP, daqui pela diferencial a gente vê que V é a derivada de G em relação a P com T constante. Tá? Isso é o volume. Então, se eu quiser fazer o G
em função de P, que diferem aqui por 2,9 pela conta que eu acabei de fazer, e esses caras crescem, né? O DGDP vai crescer com V, eu vou imaginar aqui, para dizer que o DGDP cresce com V, que a compressibilidade do diamante e do grafite sejam pequenos, ou seja, esse volume que eles ocupam não varia muito com P. Se não varia, esse volume é constante, o DGDP dá V, então eu tenho aqui o cruzamento de duas retas. Agora, a reta do diamante é menos inclinada do que a do grafite. Por quê? Porque isso aqui vai dar a derivada de G em relação a P, e o volume ocupado pelo grafite é maior do que o volume ocupado pelo diamante, porque o diamante é mais denso. Então, como o grafite é menos denso, ele ocupa maior volume e a velocidade com que essa reta vai crescer deve ser mais inclinada para o grafite do que é para o diamante. Tá? E a gente vê que eles se cruzam a 15 kbar aproximadamente. Então, isso significa que nessa pressão é possível você ter grafite e diamante coexistindo, e acima dela é mais fácil você ter diamante do que ter grafite. Daí que a gente vê que o diamante provavelmente foi formado em grandes pressões. Aqui é 15 kbar. Então é uma pressão bastante alta para a formação do diamante. Mas a gente observa que em temperatura, em pressão atmosférica e a temperatura nas STP, o diamante é menos estável do que o grafite. Então os diamantes devem se transformar em grafite dado tempo suficiente. Mas como esse valor aqui é pequeno, esse é um dos determinantes na velocidade de transformação de diamante para grafite, a gente vê que isso aqui leva um tempo razoável para um diamante se transformar em grafite. Isso aí seria da ordem da idade do universo, então você pode comprar um diamante sem problemas, que não se transforma em grafite. E não adianta tentar convencer ninguém que você comprou um diamante e transformou espontaneamente em grafite quando você deu de presente. Se alguém procurar um físico, ele vai desmentir isso para você. Se a gente estudar agora como G varia com P, com T, já que eu fiz como G varia com P no slide anterior, a derivada de G em relação a T com P constante é menos a entropia. Então essas curvas agora são viradas para baixo, elas decaem, o G com a temperatura. A gente sabe que o grafite ainda é mais estável, então esse é do grafite, esse é do diamante, e quem tem a menor entropia? Diamante, então a curva é menos inclinada. Então o diamante está para cá, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a diferença para o grafite, e a gente vê que em 5.000 Kelvin, aí já tem uma terceira curva aqui, que é a energia livre de Gibbs do carbono na forma líquida. A partir de 5.000, o carbono líquido tem uma energia livre menor do que o grafite, e aí ele passa a ser mais estável. Então é possível derreter diamantes acima de 5 Kelvin, diamantes e grafite. Então se observa, se você quiser transformar, se você quisesse uma região onde o diamante é mais estável em função da temperatura, deveria ser para temperaturas mais baixas, já que essa inclinação é menor. Em algum momento aqui o G do diamante pode ser menor do que o G do grafite. Mas a gente observa então que o comportamento de G, da energia livre de Gibbs, é o oposto se é temperatura ou pressão. Ela cresce com a pressão e diminui com a temperatura. Apesar do diamante parecer mais estável do que o grafite em temperaturas mais baixas, é interessante a gente ver qual é o processo que se usa hoje para se transformar grafite em diamante. Na verdade, 90% do que você vê de diamante hoje é produzido artificialmente a partir do grafite. Só que os diamantes que eu estou falando aqui não são as joias, que essas joias a gente ainda não consegue fazer com a perfeição que tem na natureza, a perfeição do ponto de vista de joalheria, ou de pedra preciosa. Mas se você for ver, já tem bastante aplicação hoje. Eu procurei lá na internet, você tem kit
para dentistas a R$ 72, e esses kits aqui são dados como pontas diamantadas. Existe isso para manicure, existe para cortar vidro com retífica. Quem curte ferramenta já viu várias pontas diamantadas e o preço não é lá tão grande, né? Então, para fazer isso aqui, você não imagina que o cara esfarinhou um diamante e revestiu as pontas com diamante. Além disso, em perfuratrizes também é feita uma cobertura diamantadas em brocas para perfurar na procura de petróleo. Só que esse aqui o valor é bem mais alto. Como é que a gente faz esse revestimento de diamante? Aqui, embora o diamante pareça mais estável em temperaturas mais baixas, é necessário você elevar a temperatura do grafite para destruir a ordem, as ligações entre os carbonos hexagonais, tá? Para só aí aumentar bastante a pressão e formar a rede do diamante naquela forma que a gente viu anteriormente. Então você nota, essa é uma das dificuldades de se transformar espontaneamente diamante em grafite, é que entre essas duas formas são dois mínimos, lembra, são dois mínimos de energia, em fases diferentes. Ou seja, se você tem dois mínimos, você só sai de um e chega no outro se você passar por um máximo. Então não é tão simples assim, são dois mínimos, eu mexo na temperatura e eu consigo pular daqui para cá. Na verdade tem um máximo de energia entre eles, e que se esse máximo for grande demais, você não consegue, nas condições STP, você passar de uma fase para outra, que é o que acontece no diamante e no grafite. Por outro lado, se você eleva a temperatura muito baixa e depois aumenta bastante a pressão, você desmontou aquela organização e fez uma totalmente diferente, e aí consegue fazer aplicações de grafite tão interessantes quanto essas brocas de petróleo ou todas as outras brocas, lâminas de barbear e assim por diante. Quer dizer que já faz parte da nossa vida diária. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, onde eu tentei mostrar para vocês qual é o significado e a importância da energia livre de Gibbs, e para falar de água a gente deixa para o próximo vídeo. Até lá!